Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Esse vídeo é atendendo a um pedido do internauta José Hermes, de Santo Antão, em Pernambuco. Ele pediu que eu falasse um pouco sobre sonhos e pesadelos, suas causas, suas consequências e como o cérebro se comporta no momento do sonho e do pesadelo. Convido você, meu caro amigo inscrito, meu caro visitante, a acompanhar o mago nessa viagem rumo ao mundo instigante dos sonhos e dos pesadelos. Nos últimos anos, o conhecimento científico sobre o entendimento do que seja o sonho aumentou substancialmente. Novas técnicas foram introduzidas, como a tomografia computadorizada, o eletroencefalograma e a ressonância magnética, trazendo avanços significativos para uma melhor compreensão dos processos mentais envolvidos. Há uma busca incessante pelos especialistas no intuito de desvendar, decifrar a natureza dos sonhos e qual a sua participação a substituir as interpretações psicanalíticas pelo método científico, baseado em dados através de estudos laboratoriais. É muito comum a gente ouvir dizer que algumas pessoas se lembram dos sonhos e outras não. Por que acontece isso? Quais suas causas? Para que a pessoa lembre de um sonho, é necessário que a mesma acorde em meio a ele, de preferência no decorrer da fase REM, que significa movimento rápido dos olhos, ou seja, nas etapas finais do sonho. É mais fácil lembrar de sonhos próximos do amanhecer a sonhos no estágio de sono profundo. Isso acontece porque a serotonina, nessa fase, encontra-se ausente, ressurgindo na alvorada. Ela é responsável pela memória. Uma pessoa que está sonhando, ela pode acordar e depois voltar a dormir e continuar o mesmo sonho? Será que isso é possível? Sonhos são causados por sequências neuronais padronizadas. Eles podem ser fragmentados, digamos, em capítulos, ativando as mesmas áreas do cérebro e dando sequência às mesmas memórias. Tipo aquela pessoa que sofre de pesadelo recorrente. Conheço pessoas que têm o mesmo pesadelo diariamente. Siga com o mago nesse mundo instigante dos sonhos e dos pesadelos. Porque, na maioria das vezes, os sonhos são absurdos. Quando dormimos, a parte do cérebro que comanda a racionalidade é desligada e, por causa disso, as experiências, sensações e memórias ficam livres, interagindo entre si, criando um cenário surreal em contraste com a realidade. A lógica e a ordem são escanteadas, prevalecendo o caos, ocorrendo principalmente nas fases finais do sono. Podemos fazer com que cessem os pesadelos? Podemos fazer desaparecer os pesadelos? Há bastante tempo, especialistas na questão, psicólogos e médicos, usam técnicas de sugestão, técnicas de visualização desses sonhos para seus pacientes. Isso aqui com treinos diários, com aprimoramento e acompanhamento terapêutico, pode muito bem diminuir a incidência desses pesadelos e muitas vezes até fazer desaparecer os mesmos. Você, meu caro amigo, há de concordar comigo que uma das coisas mais terríveis que pode acontecer durante o sono é a pessoa ter um pesadelo. Você já se perguntou por que temos pesadelos? Saiba que esse tipo horrendo de sonho foram
os primeiros em seres humanos, nada mais que uma adaptação, uma adequação evolutiva criada pelo cérebro, como defesa contra os perigos contidos na natureza. Um tipo de fortificação protegendo a espécie. É por isso que vemos crianças sofrerem com pesadelos, tudo explicado pelo processo de formação de seus cérebros. Quem nunca teve medo de histórias de terror contadas por adultos antes da gente dormir? O nosso cérebro é o responsável por tudo isso, pois ele cria, baseado nas histórias, um cenário cheio de imagens, de pânico, angústia e medo, nas fases iniciais do sono. Será que os animais sonham? Se você tiver na sua casa um gato ou um cachorro, deve ter observado que ele ao dormir se mexe, se contorce. Será que nesse momento ele está sonhando? No cérebro de mamíferos, a parte conhecida como REM é associada ao sono. E durante o sono, essa parte é bem longa e na maioria das vezes nada acontece. Você já se perguntou alguma vez por que dificilmente a gente morre nos sonhos? É praxe a gente acordar antes ou logo depois da cena fatal. Isso acontece porque a evolução trata o sonho como um utensílio, uma ferramenta de ensaio para o futuro, uma preparação para situação de perigo que venhamos a passar. Portanto, não seria sensato e nem haveria vantagem alguma na simulação da própria morte. Porém, se acontecer de alguém morrer no final do sonho, pode ter certeza que é por causa da fase do sono chamada REM, moradia de nossas fantasias e delírios. Não temos como escolher qual sonho sonhar, mas há um certo tipo que podemos manter controle do mesmo. É o conhecido sonho lúcido, aquele que dizemos que sabemos que estamos sonhando. Isso ocorre devido a uma parte do córtex pré-frontal ficar ativo, pois normalmente ele é desativado durante o sonho. Essa parte do cérebro é a morada da racionalização. Dentre 5 pessoas, uma terá experiência desse tipo. Isso tudo ocorre porque algumas pessoas possuem um nível de percepção mais elevado que outras. O córtex pré-frontal analisa e identifica a ilusão, o devaneio, pois saca que essas coisas não fazem sentido nenhum fora do sonho. Uma pessoa que está em estado de coma, pode ser ele natural ou induzido. Ela sonha? Nesse caso, a parte do cérebro conhecida por REM, que é associada ao sono, ela não é ativada. Esse estágio não funciona. O que acontece é que essa pessoa está sob o efeito de medicamentos. Isso tem como consequências alucinações, momentos oníricos. E isso não tem nada a ver com o sonho em si, e sim com os efeitos colaterais desses medicamentos. Ouvi muitas vezes durante a minha vida a seguinte pergunta: Kennedy, os cegos sonham? Refiro-me aqui aos cegos de nascença. Esses sonham, mas não com imagens, e sim com sensações táteis, olfativas e sonoras. Como eles possuem audição apurada, seus sonhos, em sua maioria, são compostos de ruídos, sons. Por outro lado, aquele que não é cego de nascença, o deficiente visual, sonha com imagens escuras, cinzas, enegrecidas. O sonho, para aquela pessoa que no decorrer de sua vida perdeu a visão, pelo fato de ela ter enxergado em momentos anteriores,
Não obstante a imensa dificuldade, persiste a memória visual do mesmo. Com isso, o sonho tende a acontecer igual ao das pessoas que enxergam normalmente. O sonho é colorido ou monocromático. De acordo com várias pesquisas, estudos e depoimentos da primeira metade do século XX, inúmeras pessoas relatavam que sonhavam em cores, mas quando do advento da televisão em preto e branco, muitos passaram a falar que sonhavam em preto e branco. Nesse caso, existe uma referência visual induzindo os nossos sonhos. Isso não quer dizer que hoje em dia, por termos abolido a TV em preto e branco, passamos a sonhar exclusivamente em cores. Não é assim que funciona. O que acontece é o seguinte: os sonhos são advindos, inicialmente, de cores menos vivas, mais amenas. As cores são como um ornamento final, o enfeite produzido pelo cérebro e aplicado quando de nosso acordar. Sendo assim, podemos narrar sonhos coloridos e em preto e branco, depende somente da memória. Se ela abranger a fase primária, será monocromática. Um grande abraço a todos vocês.